mais uma vez. Nós estamos aqui essa tarde aprendendo muito sobre o que a gente precisa fazer, mas a gente precisa, sempre antes de fazer algo, a gente precisa entender e a gente precisa mudar a nossa vida para fazer isso. E a gente, como casa do Senhor, a gente realmente está em construção. Vamos deixar o arquiteto, Jesus Cristo, realmente mudar aquilo que Ele precisa mudar na nossa vida, para que a gente fique do jeito que Ele quer. Então vamos cantar ao Senhor e louvar com essa canção. Vamos bater palmas? Preferiu essa carne, não quis os tempos que eu posso construir com minhas mãos. Me fez casa, eu sou morada, lugar de Deus, e não está lá fora, mas se mora dentro de mim. E ele entrou em casa. Estou em obras, essa morada um dia será perfeição. Deus preferiu essa carne, não quis os templos que eu posso construir com minhas mãos. Me fez casa, eu sou morada, lugar de Deus, e não está lá fora, mas se mora dentro de mim. Abre janelas, são esses olhos que brilham. Uma coisa ela mostra, quem a ilumina é o meu amado, mudando as coisas de lugar. Dentro de mim, dentro de mim, eu sou casa. De Deus, Ele habita em mim. Eu sou casa, lugar de Deus, Ele habita em mim. Lá fora é frio. Lá fora é frio, lá fora é medo. De monte, deserto, vazio, morando em mim, tu me agradeces, me ensina a ser livre, Santo Espírito me enche de alegria. Eu sou lugar de Deus, Ele habita em mim. Eu sou casa, lugar de Deus, Ele habita em mim. Mais uma vez, eu sou casa. Eu sou casa, lugar de Deus, Ele habita em mim.
sentar. Pastor Abzei. Boa tarde mais uma vez. Queria, com esse momento agora, encerrar o nosso período aqui de simpósio. Queria a sua atenção, acho que você deve ter percebido que o objetivo desse tempo hoje foi, de alguma maneira, mexer com você. Você quem? Você que tem interesse, obviamente, de ser sal da terra e luz do mundo. Você que tem interesse, obviamente, de que a Igreja de Jesus Cristo, a qual você faz parte, ela realmente tenha uma razão clara de viver. Você que, de algum modo, entende claramente de que não está nesse mundo apenas para ver o mundo passar ou para você passar pelo mundo. É claro que o que a gente tem falado tem tudo a ver com talvez você mudar alguma coisa na sua vida. Muitas vezes, do que foi falado aqui durante esse tempo, por todos os que já passaram antes de mim, talvez falaram algumas coisas ou falaram de alguns problemas que a igreja passa, que talvez eu e você somos culpados. Às vezes de criar expectativa de querer coisas relacionadas à minha preferência, mas não à preferência do Senhor Jesus. Não aquilo pelo qual nós realmente existimos. Então, olhando para isso, eu tenho uma proposta para fazer agora para o nosso encerramento. De que a leitura correta, tanto do que vivemos aqui, a leitura correta da Bíblia, a leitura correta da nossa sociedade, a leitura correta da missão que Jesus nos encarregou, a leitura correta da vida, pode nos exigir decisões difíceis. E certamente vai nos exigir. Você sabe que um dia você vai morrer, ok? É bem provável, Jesus pode voltar antes, certamente, mas é bem provável que você morra. As pessoas têm morrido. Essa é uma certeza que as pessoas têm. Não precisa nem ser crente para saber disso. Apesar do temor, apesar da aversão a esse assunto. Mas olha, não é só nós que vamos morrer. As igrejas também vão morrer. Essa igreja um dia vai morrer. Ora, pastor, que absurdo é esse? A igreja vai morrer? A igreja local vai morrer. Certamente a sua igreja vai morrer. O temor que, obviamente, que nós estamos aqui, devemos ter, e talvez a gente tenha chegado naquele conselho de que minha igreja já está morrendo. Já está entubada. Como em um dos exemplos que foi usado aqui pelo Marcos ali. A leitura correta pode nos exigir decisões difíceis. Queria que a gente guardasse isso, mas não guardasse só essa ideia, não. Guardasse a responsabilidade que nós temos de tomar as decisões difíceis. Se eu vou morrer um dia, para que eu existo então? Será que eu vou cumprir bem com a minha tarefa? E a igreja a qual eu faço parte? E às vezes lidero em algum departamento, ou lidero como pastor, ou auxilio de alguma maneira. E devo auxiliar, inclusive. Será que essa igreja, ela vai cumprir bem com a sua tarefa? Será que ela se reproduziu? Falar, pastor, que negócio é esse? A igreja vai morrer? Ora, as igrejas que o apóstolo Paulo plantou, todas morreram. Todas morreram. Vai averiguar na Ásia, por exemplo. É importante que a gente entenda de que algumas dessas decisões difíceis, se não fossem exemplos que nós temos na Bíblia, se não fossem tomadas decisões, a gente não teria o progresso que a gente tem, que a gente vê no ímpeto, principalmente do apóstolo Paulo. Talvez você já tenha ouvido ou visto isso aqui em alguma passagem bíblica. Atos capítulo 15, versículo 36, se eu não me engano, diz assim: e tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. E tal
encrenca. A ideia da palavra aqui é irritação. Houve uma irritação. Você bem sabe de quem eu estou falando. Paulo e Barnabé, por conta de um jovem, João Marcos. Barnabé queria que João Marcos fosse junto com a equipe para um projeto de plantação de igreja, ou para a sequência de trabalho missionário. E o apóstolo Paulo falando, ele não deve ir. Por quê? Porque já nos frustrou, já fez besteira lá atrás. Aquilo, obviamente, marcou a vida de João Marcos. O apóstolo Paulo, a gente pode pensar, mas o apóstolo Paulo deveria ter pensado diferente, deveria pensar diferente. Olha, as pessoas mudam. O problema é que o apóstolo Paulo não queria perder mais tempo, como perdeu outrora. Aí diz o seguinte: e tal contenda, tal arenga, tal irritação houve entre eles, que se apartaram um do outro. A palavra apartaram significa literalmente rasgaram. Impressionante. Você sabe, obviamente, o sucesso do ministério do apóstolo Paulo. A gente até coloca um modelo. De Barnabé a gente não tem muitas notícias, talvez tenha sido sucesso também. Mas o fato é que esse pedaço e esse pedaço deveriam ser úteis em lugares distintos. Ambos certamente tinham as suas razões, porque cada um tinha uma direção para tomar. A gente sabe muito bem que isso gerou um desconforto total. Aquelas pessoas, muitas vezes, né, que é muito levada pelo bom mocismo, não conseguem tomar decisões que desagradam as pessoas. Outro exemplo: exijo que você se separe de mim. Se você escolher o caminho da esquerda, irei para a direita. E se você escolheu da direita, eu irei para a esquerda. Sabe quais são esses personagens? Abraão e Ló. Abraão deixou claro, não podemos continuar juntos, porque temos objetivos distintos. Como falei, aquele que é politicamente correto não aceita algo assim. Vai querer juntar, vai querer medir, vai querer limpar, vai querer amaciar, vai querer ficar bem na fita com todo mundo. E a gente tem que entender que a leitura correta pode nos exigir decisões difíceis. A leitura correta de tudo. Em 1999, a minha esposa, Vonilson Rodrigues Lima, tomou uma decisão difícil. Estava grávida, obviamente pedindo ao Senhor sabedoria. Ela falou isso aqui. Professora da Secretaria de Educação, claro que oramos, claro que pedimos ao Senhor bom termo, mas o que aconteceu foi que uma das melhores decisões da nossa família foi quando ela decidiu pedir exoneração da Secretaria de Educação, e a gente não tinha uma condição financeira boa, para dar exclusividade a ser mãe, a cuidar da que estava vindo e, obviamente, da que viria. Uma das melhores decisões da nossa vida. Hoje a gente pode ver isso. Mas na época certamente não é fácil. Na época certamente existe encrenca. A leitura correta, então, aquela decisão foi um investimento. Veja só, Lutero, quando estava para fixar na porta da igreja do castelo de Wittenberg, 1517, aquelas 95 teses que iam causar um rebuliço na igreja, rebuliço que nunca houve até então. Sei que não será fácil, mas eu devo fazer. E se não tivesse feito? Ele sabia que seria perseguido. Ele sabia que não seria absolutamente nada fácil. Queria listar com vocês aqui os tipos de pessoas que não conseguem tomar decisões difíceis.
Queria que a gente fizesse uma leitura, uma avaliação. Será que eu estou nessa lista? Ou quando eu estou nessa lista? Ou por que de alguma maneira eu posso me encaixar nessa lista? Alguns tipos de pessoas que não conseguem tomar decisões difíceis. E aí a gente pode se avaliar e se perguntar diante de Deus: será que eu tenho que continuar assim? Eu preciso mudar. Nós só temos uma vida, temos uma missão para cumprir. Eu estou perdendo tempo por quê? Essa é a base da nossa reflexão agora. Primeiro tipo de pessoa que dificilmente vai tomar uma decisão difícil: aquelas que têm uma honra que não é dela para segurar. Quando algo é muito difícil, quem se acha o tal não quer assumir a decisão, não quer assumir aquela postura de tomar a decisão, porque ele tem preocupações com: se não dá certo, eu não vou ficar bem na fita. Então ele prefere segurar essa honra de sempre ficar bem na fita. Aí deixa de tomar uma decisão extremamente importante. Então aqueles que são ou se acham têm mais dificuldades de tomar decisões difíceis. Se acham, obviamente, na visão das pessoas, não da visão de Deus. Porque não querem muitas vezes agradar ninguém. No filme O Senhor dos Anéis, um dos momentos interessantes e bem dinâmicos no filme é um conselho que os heróis daquele momento ali tiveram. A questão era: eles sabiam que deveriam levar o anel até determinado lugar. E aí ficaram naquela questão ali: quem vai levar, quem vai levar, quem vai levar? Todos eles assim se perguntando, e muitos obviamente se esquivando, porque todos ali eram heróis, menos Frodo. E impressionante foi quando Frodo, disse: eu levo o anel. A discussão estava rolando. Eu levo o anel. E todo mundo parou e se olhou. Aí desmontou, obviamente, aquela tese, aquela ideia de que seria, talvez, aqueles que estavam preocupados com a sua própria honra, desmontou aquela ideia, de que teria que ser um super power, aqueles, top, que deveriam fazer esse serviço. Decisões difíceis precisam ser tomadas. A leitura correta, obviamente, pode nos exigir decisões difíceis. Não é fácil, muitas vezes, para uma igreja assumir, ou um pastor, liderança, dizer assim: vamos deixar de ter programas no meio da semana, programas voltados para os crentes. A terminar com um estudo de meio de semana, tipo quarta-feira, reunião de oração, tipo sexta-feira. Olha, quase não vai ninguém. É um investimento assim patético muitas vezes. Mas a pessoa muitas vezes não quer mudar e não quer tomar essa decisão, seja o pastor, o líder, porque não vai ficar bem na fita. Não vamos ter programa de Natal este ano? Não vamos. Não vamos. Mas desde sempre que eu vivo aqui na igreja tem programa de Natal? Mas esse ano não vamos ter, porque a gente pode fazer melhor com o tempo, ao invés de tanta ocupação, tanto desgaste, e muitas vezes para poder atender apenas a curiosidade dos crentes da igreja e dos crentes das outras igrejas também. Um entretenimento. Desde 1988, eu Abisaí, que eu me lembro, obviamente, sempre tivemos retiro, acampamento no Aba. Esse ano não tivemos. E até tive que confessar aqui no nosso concílio, que foi na assembleia da nossa igreja também, que um dos desejos do meu coração agora é vender o acampamento. Isso era, obviamente, impensável para mim em outros tempos. Mas é uma questão muito simples. Estamos aqui para quê? Já falaram aqui que os bancos não vão para o céu. E acampamento? Custo alto,
realmente é grande e vale muito, mas é difícil, principalmente se a gente está apaixonado por alguma coisa, ou pela própria honra. Outro tipo de gente que tem dificuldade de tomar decisões difíceis são aquelas que não enxergam muito à frente. Sabe que na vida profissional existem aqueles cursos para capacitação que dão um aumento salarial. Só que a pessoa pensa assim, puxa vida, eu preciso gastar 20% do meu salário atual durante um ano. Embora ele saiba que vai ter um aumento do salário dele de 20% depois. Mas ele pensa assim, esse custo é alto demais. Eu não quero gastar 20% do meu salário durante um ano. Na verdade, ele não quer investir. Não enxergam muito à frente. Não querem economizar um pouco, gastar no investimento, para depois receber o resultado. Prefere a mesmice. Então, essas pessoas vão ter dificuldades de tomar decisões difíceis. Outro tipo de pessoa que vai ter dificuldade séria de tomar decisões difíceis, sabe quais são? Aquelas que não têm a responsabilidade do melhor resultado. Hoje, antes falei a respeito do pedreiro ali. Vou falar de novo sobre ele. O encarregado, responsável, ele tem uma tarefa, uma responsabilidade diante daqueles que encarregou o serviço a ele. Só que quem repara em obra sabe muito bem que os ajudantes, os orelha, eles não estão muito se importando com o prazo e nem tanto com a qualidade do serviço. Então, estes não se sentem na responsabilidade do melhor resultado. Às vezes é assim também na igreja. Tem aqueles que não estão nem aí, porque nem se sentem responsáveis. Na verdade, encaram a igreja como um lugar para eu ir suprir um pouco das minhas necessidades. Não é fixado, não é focado, não entende que igreja, inclusive, é um lugar que eu estou sendo equipado semanalmente para poder avançar na jornada que Jesus me encarregou. Interessante que Jesus, numa ocasião, falou que os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. São mais atentos nos seus interesses, são mais focados. Mas a gente também tem um interesse, a gente tem uma missão para cumprir. Mas por que a gente fica com distração? Por que a gente arruma tanta desculpa para não fazer aquilo que deveria fazer? Por que a gente quer tratar a igreja de uma maneira que não deveria tratar? Por que a gente tem perdido tanto tempo? Por que a gente foca naquilo que não deve ser focado? Porque temos que ter mais atividades do que aquela que a gente consegue, obviamente, ter? Por que a gente não procura se reproduzir? Por que a gente não entende ou não quer entender que um dia Jesus vai pedir contas do que Ele tem me entregue? Dos dons, talentos, minas, das habilidades, competências, saúde, dinheiro, emprego, salário, família. Por fim, vai ter dificuldade de tomar decisões difíceis aquelas pessoas que têm medo da jornada. Aquele que tem medo do que vem depois. O fato é que nós não podemos querer segurar aquilo que não é nosso. Aquilo que a gente, na verdade, não tem. A gente fica com medo. É interessante que Jesus falou, aquele que ama a sua vida, perdê-la-á. Você já deve ter ouvido falar sobre agorafobia. Na verdade, o nome moderno para agorafobia, sabe qual é? Síndrome do pânico. A pessoa tem medo, pavor, obviamente, de lugares abertos ou lugares que, de alguma maneira, ameaçam a sua saúde.
Tem medo de morrer, pavor, síndrome do pânico. Não quer botar o pé fora de casa. Está morrendo. Mas o que acontece, na verdade, é que ela se ama tanto que não pode passar pela cabeça dela a possibilidade de tomar um prejuízo qualquer. Então é melhor se cercar. Jesus falou assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Aí ele disse: quem ama a sua vida, perde-a. Impressionante isso. A gente não escuta isso muito facilmente por aí, né? Jesus: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Um dos livros interessantes que eu comprei, que tenho lido ainda, li uma boa parte, o livro se chama Pense como um Freak. Nesse livro, o autor apresenta uma estatística impressionante, bem divertida e legal, sobre essa questão de tomar decisões difíceis. Ele apresenta uma pesquisa de um autor inglês, de um pesquisador inglês, sobre futebol. Futebol no Brasil, né? A gente respira bem futebol. Ele diz assim na sua pesquisa: 75% dos pênaltis têm sucesso. Legal, né? Por isso que a gente comemora quando tem um pênalti. Quer dizer, ao favor do nosso time, óbvio, né? A gente fica triste quando é contra, né? A gente comemora, a gente fica feliz da vida, porque a grande possibilidade de fazer o gol é real. Agora pensa nessa estatística um pouco comigo. 57% dos goleiros num pênalti pulam para a direita. 57% dos goleiros na hora do pênalti pulam para a direita. 41% pulam para a esquerda. Apenas 2% ficam no centro do gol. A pergunta é: por que poucos jogadores, batedores de pênalti, jogam a bola no meio do gol? Com a possibilidade de fazer gol, 98%. Porque 57% dos goleiros para um lado, direito, 41% para o outro. Aí você fica imaginando, né? Você fica imaginando. É claro que a sabedoria deve ser qual? Chutar no meio do gol. Porque só 2% dos goleiros ficam parados no meio do gol. As pessoas, os jogadores, os batedores não batem no centro, no meio do gol, porque ele tem medo de ser chamado de irresponsável. Porque todo mundo, se ele errar, embora essa possibilidade seja pequena e remota, as pessoas vão falar assim: mas ele chutou exatamente onde o goleiro estava. Mas é impressionante isso. É impressionante. Quem vai chutar onde o goleiro está? Ninguém. Mas o goleiro vai sair dali, é bem provável. É bem provável que ele vai sair dali. Por isso que a gente tem que pensar um pouco melhor. Fazer a leitura correta para tomar as decisões corretas, mesmo que elas sejam decisões difíceis. Mesmo que é necessário rasgar nossa honra, sair mal na fita, ter uma jornada que vai ser dificultosa. Por isso quero orar com vocês agora. Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar. Pai eterno,
Queremos te agradecer pelo privilégio que o Senhor nos dá nessa tarde de sermos mexidos pelo Senhor. Ouvindo de diferentes frentes, diferentes formas, de diferentes pessoas a respeito, de pensar seriamente a respeito do que o Senhor quer da nossa vida, do que devemos fazer, da missão que está posta diante de nós, do que o Senhor tem nos concedido para executarmos essa missão. Pai bendito, nos ajude a pensarmos conforme o Senhor quer que pensemos, com o objetivo tão somente de honrar e glorificar o Teu nome, para que o Senhor fique feliz conosco, para que o Senhor seja glorificado, inclusive no nosso lugar. Pai, nos abençoe, nos fazendo sair da nossa região de conforto, do estado que nós tendemos a ficar. Nos ajuda, por favor, a termos uma mentalidade bíblica e interessada nas coisas do Senhor. Obrigado mais uma vez pelo que o Senhor é e o que o Senhor tem feito em nós e quer fazer através de nós e apesar de nós. Nos abençoe, para a glória do Teu nome. No nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Queridos, quero apenas dar alguns poucos avisos.